Hey, olá, shalom. Estamos mais um podcast de Diálogos da Fé. Amigos, aqui é Cleberton quem vos fala. Eu não poderia começar esse podcast sem agradecer ao apoio, ao incentivo e pedir para aqueles que gostem, que achem interessante esse assunto, que divulguem, que compartilhem essa página eletrônica cristã, esse que é um instrumento para pensar sobre a fé, sobre discutir ideias referentes à fé cristã, igrejas, sobre os desafios modernos da fé cristã. Bom, eu confesso que hoje, com esse terceiro podcast, ele seria realizado comigo e um convidado, um pastor de uma igreja em Santo Ângelo. Eu convidei esse pastor, eu conheço, ele é um homem de fé, muito interessante o seu ministério, mas ele educadamente, cordialmente, ele declinou o convite porque ele achou que iria se expor demais e, enfim, ele se sentiu que não era bem a praia dele. Eu, claro, tudo bem, aceitei, mas eu senti que não apenas ele, mas outras pessoas também que eu convidei, digamos assim, lideranças religiosas, também elas se sentem numa espécie de saia justa, assim, melindradas, pisando em terreno desconhecido, e isso me causa uma certa estranheza, para não dizer de certa forma até uma certa decepção, porque não julgando elas, mas eu fico pensando, mas o que tem de mais? O que elas dizem no púlpito não pode ser dito no mundo? Tudo que esse canal faz, que ele se propõe, é divulgar suas ideias pessoais sobre a fé, sobre assuntos de religião, sobre os desafios cristãos do mundo moderno. Enfim, trazer um pouquinho da igreja para o mundo propriamente dito. Porque eu vejo que hoje em dia parece que as igrejas elas são mais de ficar esperando aqueles interessados. É como se fosse assim um clube, que vai quem quer, se associa quem quer. Eu acredito que nós devemos ter uma posição mais proativa, de ir da igreja para o mundo, convidando, instigando, exortando, enfim, divulgando, propagando as ideias cristãs, a proposta cristã, o convite bíblico. E eu vejo que muitas vezes essas lideranças se sentem meio que acuadas, assim, intimidadas, eu não sei, desconfortáveis no convite de conversar sobre as suas ideias pessoais, sobre a Bíblia, sobre questões que envolvem fé, mas por um lado um pouco mais racional e até mesmo pessoal, as suas impressões como homem, como mulher em sua jornada de fé. E essas pessoas parecem que se sentem meio embaraçadas em ter que descer do púlpito e falar a sua opinião privada. Elas se sentem que, eu não quero me expor ao público. E eu fico, sinceramente, eu não entendo isso, porque, como eu disse, qual é o mal de dizer o que você diz em igreja, dizer fora de igreja, dizer para outras pessoas, em outras ocasiões, em outras circunstâncias? Bem, em todo caso, vida que segue. Vamos agora fazer novamente, eu não gostaria, mas vamos ter que fazer esse podcast, será um monólogo em vez de diálogos da fé. Vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais, ele será breve, eu prometo, mas vamos expor algumas ideias minhas que eu já ia expor em outros, a minha pretensão era de expor em outros podcasts, mas junto com convidados. Como por enquanto está demorando um pouquinho para eu conseguir pessoas, digamos, mais desenvoltas ou corajosas, eu não sei, menos desconfiadas desse instrumento moderno da internet para divulgar a palavra, enfim. Na ausência de outras pessoas, de parceiros de podcast, de convidados, eu vou fazer esse terceiro episódio relatando algumas experiências de jornada de vida. Tenha um pouquinho de paciência, eu acho que esses assuntos que eu vou abordar, talvez, eu acredito, sou suspeito para falar, são bem interessantes. O primeiro deles é uma rápida sinopse da minha experiência de convertido na fé bíblica como cristão evangélico. O primeiro livro que eu li já criança, aos 9 anos, foi a Bíblia. Não entendi quase nada.
De lá para cá, eu li muita coisa, muitos livros de história, sociologia e também sobre religiões. Bati em muitas portas erradas, é verdade. Eu fui católico, fui espírita, já frequentei templos budistas, estudei muito sobre outras religiões, islamismo, shintoísmo, candomblé, enfim. E depois de a vida dar voltas, eu fui realmente ver a Bíblia com novos olhos, olhos espirituais, porque é pelo Espírito Santo, isso está na palavra, que você entende de fato. Isso não é pela razão, o homem não tem capacidade, isso também está na Bíblia, que a gente não tem capacidade de entender em sua profundidade. Nós não conseguimos ter uma visão holística, bem concatenada, livro a livro, de uma maneira profunda, se não for por uma revelação sobrenatural, por assim dizer. Eu me converti já faz cerca de 10 anos em Curitiba. Frequentei a Igreja Batista do Cajuru, lá em Curitiba, uma igreja grande, acho que de 2.000, 3.000 membros, não recordo direito agora, mas fantástica, uma igreja muito boa, com várias lideranças, vários pastores, muitos ministérios, uma igreja pentecostal, de unção, uma igreja formidável. De lá para cá, ao voltarmos para o Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, eu frequentei uma igreja que não era pentecostal, era uma igreja pequena, mas tinha a vantagem que você conhecia todos os membros, que você tinha mais empatia, mais liga, por assim dizer, mais koinonia, mais comunhão. Mas, por outro lado, eu achava que com o tempo a igreja deixou de ter foco atuante, não tinha ministérios voltados para fora e passava muito mais em si mesma, né? Então isso eu não gostei muito, acabei por uma tendência, eu pedi licença ao pastor e fui frequentar outra igreja pentecostal na mesma cidade, em Santo Ângelo, uma igreja que era menor ainda, um pastor também, gente boa, uma pessoa humilde, trabalhadora, e enfim, mas ali também eu me senti com o tempo insatisfeito, porque ela também faltava de ministérios para fora, voltado para fora, como distribuição de panfletos, participação em debates, enfim, visitação aos enfermos, aos hospitais, às penitenciárias, aos presos, enfim, divulgar mais a palavra. E eu achei ela assim um pouco atuante, socialmente falando. Bem, nenhuma igreja é perfeita, amigos. Com o tempo, eu aqui em Juí frequentei por algum tempo a Igreja Batista aqui de Juí, e também ela é uma igreja já um pouco maior, mas também eu me senti com os mesmos problemas, ela é um pouco atuante assim, de ministérios. E por fim agora estou frequentando a igreja luterana aqui de Juí, uma comunidade muito boa, muito bacana, mas sabe como é que é? A igreja luterana, via de regra aqui no Rio Grande do Sul, ela tem, parece, uma pegada mais alemã, assim, o pessoal é mais fechado, mais não é muito, não é pentecostal. E por que eu insisto, digamos assim, que uma preferência minha, uma idiosincrasia minha, por que eu prefiro a igreja assim de uma doutrina mais pentecostal e que tenha ministérios sociais para fora? Primeiro porque Jesus falou, ide e pregai o evangelho. Ele não disse, ficai no templo esperando até que as pessoas se interessem e virão na tua casa, a casa de oração. Não, ele disse, ide, vai, sai do chão, vai espalhar a palavra. E isso eu vejo que as igrejas hoje em dia não estão muito atuantes, de modo geral. E pentecostal, porque nós precisamos falar sobre que o nosso inimigo não é deste mundo, não é a carne, como Paulo falou, são principados, são potestades. Nós temos que abordar assuntos sobre falar em línguas, sobre a unção do Espírito Santo, sobre combater o inimigo, sobre curar enfermos, sobre repreender o inimigo, sobre a unção com óleo, sobre orar de madrugada, ainda mais quando bate às 3 horas você acordado, você sabe, é horário maligno, porque o inimigo ele usa o inverso, ele inverte as coisas
de Deus. Ele tenta copiar e deturpar. Jesus Cristo foi crucificado às 3 da tarde, ele usa as 3 da madrugada, geralmente os satanistas, para influenciar no mundo espiritual esse desafio. Enfim, vários assuntos que não são abordados, não são explicados, a importância do dízimo, sobre combater o gafanhoto nas tuas finanças, todo o lado espiritual que a maioria das igrejas deixam passar. Bom, com isso eu digo que eu atualmente eu visito várias igrejas, sou membro de uma igreja, uma vez por mês eu sempre estou lá, e nos outros domingos eu procuro visitar outras igrejas, porque eu acredito que elas são como bibliotecas, não é que você tem fidelidade em uma só biblioteca para tu aprender, sabe? Ele é uma escola espiritual e você não tem nenhum compromisso no sentido de a um pastor, você só deve aquele ponto. Não, você deve ter compromisso com Deus, com Cristo e sua palavra. E no momento que a sua palavra é divulgada em outras igrejas, eu não vejo qual é o mal de tu visitares outras igrejas e tu vai absorver aquilo que é bom e aquilo que não é, que você discorda, você deixa, porque conforme até a palavra em Romanos 14, nós não devemos julgar as diferenças das doutrinas locais, né? Desde que não sejam afronta às Escrituras. Amigos, eu confesso que com esse tempo que eu frequento, faz cerca de 1 ano que eu frequento outras igrejas, eu tenho aprendido muito sobre as suas diferenças nas liturgias, as suas riquezas, nas suas compreensões da palavra, suas interpretações, a sua linha exegética, e isso é enriquecedor. Claro que nem sempre você vai concordar com certas coisas, mas ainda assim você vai refletir, vai pensar, e isso amadurece, isso faz crescer. Como eu disse, as igrejas são escolas espirituais. Existem igrejas que se especializam numa forma de exposição da palavra. Por exemplo, elas têm melhor aceitação de idosos, outros têm igrejas que têm mais aceitação de jovens, outros de casais, outros de empresários, e assim afora. Então você aprende isso é enriquecedor. Você tem, digamos assim, a interpretação, a exposição de pastores de diversas formas, e isso vai te enriquecendo. Assim como você aprende com vários livros, assim como você aprende viajando a vários países, eu acredito que você visitar outras igrejas, isso também te dá um apanhado, te dá um aprendizado, aumenta a tua bagagem. Claro que a gente deve ser membro de uma igreja, ter compromisso com essa igreja, dar suporte a ela, e ajudar a crescer, a desenvolver, mas eu defendo a ideia que nós devemos também conhecer outras igrejas, porque isso, como eu disse, é muito enriquecedor. Por fim, amigos, eu vou falar de algo, já estou me adiantando, também eu estava esquecendo de falar do que eu acho que as igrejas, de modo geral, elas estão um pouco deixando a desejar. É que às vezes também há pastores que não gostam disso, que a pessoa diz, olha, eu sou membro de outra igreja e frequento outras igrejas também. Há pastores que eles não gostam disso também, lideranças religiosas, porque eu vejo nisso talvez, humildemente eu acho que talvez haja uma espécie de um espírito de religiosidade, de doutrina de certas denominações. E quando que a essência do cristianismo é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo. E às vezes esse amor é substituído por mero moralismo, obrigação religiosa ou por entendimento daquela igreja local, do pastor local. Eu vejo que Jesus Cristo encontrou isso durante o seu ministério terreno. O simples fato de, só crer em Deus e conhecer o bem e o mal não faz o cristão. Isso só acaba com as desculpas, só faz acabar com a desculpa, mas a Bíblia adverte que até mesmo os demônios creem em Deus e até tremem, né? Isso está em Tiago 2,19, se não me falha a memória. Na verdade, é o amor da graça de Jesus Cristo que identifica e salva, é o amor, e isso que está praticamente faltando, via geral, acho, nas igrejas, e eu digo, e aqui está a minha culpa, até em mim mesmo, e isso tem me incomodado muito. Poxa, não é os anos que eu sou convertido, não são, as igrejas que eu frequento, as obras que eu tento fazer pela palavra, por Deus, pelo Espírito Santo, não é isso que me identifica. Claro, é a fé, mas eu acho que principalmente a identidade
de um cristão, a marca, as pessoas olham e falam, não, aquele é cristão, aquele que está indo lá na rua, tá vendo? Aquele é cristão. O que identifica, o que nos denuncia, o que nos caracteriza como cristão é esse amor que extrapola, que vai de dentro para fora. É o amor de Jesus Cristo que nos toca as pessoas e que as pessoas fazem dizer, puxa, como é legal aquela pessoa, como ela é amorosa, é uma pessoa muito simpática, muito dada, muito prestativa, muito carinhosa. Isso é o amor de Deus, e isso é o jeito meigo de falar e de tratar com as pessoas dentro da igreja e principalmente fora da igreja. Isso, infelizmente, não vejo muito hoje em dia e, como eu falei, repito, e principalmente até em mim mesmo, isso eu tenho pisado na bola e eu tenho que orar a Deus e me esforçar para que haja mais o amor, a sua graça no meu coração. Nessa parte eu encerro lembrando uma frase do Blaise Pascal, que é mais ou menos assim, há bastante luz para os que desejam ver e bastante escuridão para os que não desejam. Quer dizer, você vai encontrar sim várias falhas na igreja que você frequenta, por exemplo, mas também eu acredito que tu vais encontrar várias virtudes. Existem pessoas bem intencionadas, existem lideranças, existe o coral, existem ministérios, existem virtudes. E claro, compete a você se adequar e ver qual igreja que você se adapta melhor, que você se sente melhor. Como eu disse, por a igreja ser um hospital de almas que trata, às vezes você precisa de um tratamento especializado, aí você vai ter que tratar noutro hospital, noutra denominação, noutra igreja. Às vezes a igreja também é uma escola cristã espiritual, de desenvolvimento espiritual. Se você quer conhecimentos do mundo, você vai numa escola, você vai numa faculdade, numa universidade. Se você quer conhecimentos espirituais da palavra de Deus, você vai numa igreja cristã. E conforme cada igreja tem a sua especialidade, assim como existem faculdades melhores numa universidade, enquanto outras universidades têm outras faculdades, cada uma com a sua especialização, eu acredito que cada igreja acaba se especializando numa determinada área. Então compete aos frequentadores, às ovelhas, se adequarem melhor no aprisco. Lembrando que a igreja espalhada na face da terra, a igreja cristã, é uma só, a amada noiva de Cristo Jesus. Irmãos, para encerrar, amigos convidados, eu vou falar sobre um assunto que me é muito importante e que é também delicado. Eu me refiro que eu atualmente estou atravessando uma crise na fé. É interessante que no primeiro momento você se assusta quando você verifica, né, você tem um diagnóstico de crise na fé. É interessante que no mandarim, na linguagem chinesa, crise é uma palavra que tem por sinônimo oportunidade. Então, para eles, crise é a mesma coisa que oportunidade. Ou seja, crise não é necessariamente algo ruim. Não, ele é um período de turbulência em que deve ser feita alguma adaptação, alguma adequação, e isso pode sair algo bom, melhor ou não. Na verdade, a crise, eu vejo, ela é um divisor de caminhos, em que você vai para o caminho melhor ou o caminho correto, ou então você acaba se desviando. Então ela requer sim um grau de atenção, é um passo importante, é um momento em que você tem decisões a ser tomadas. A minha crise na fé ocorreu recentemente, que a minha esposa e a minha mãe, elas foram assaltadas, o veículo foi roubado, a bolsa com os documentos da minha esposa também foi levada. E o primeiro momento nós subimos, eu me lembro que e aqui dentro, em frente de casa, durante o dia, isso que nós estamos no centro de uma cidade do interior. Veja bem, é no centro de uma cidade do interior. E à luz do dia isso acontece. Então, isso é perturbador. A gente já saiu de uma cidade grande, de capitais, para morar em cidade de interior, que a gente julga ser mais segura, né? Claro que segurança total só no céu. Mas enfim, e isso nos pega assim, despreparados, sem aviso, desprevenidos, é uma péssima surpresa. E
E pelo fato inevitável, além do prejuízo, do risco à vida, isso nos assusta, é claro, mas passado isso, a minha primeira passo de crise, digamos assim, o primeiro momento, a turbulência, ocorreu pelo próprio prejuízo financeiro, né? Mas antes do prejuízo financeiro, cabe dizer, a primeira coisa que a gente fez, a gente chegou em casa no mesmo dia, aconteceu isso, antes a gente se ajoelhou, eu e minha esposa, nós nos ajoelhamos e oramos a Deus agradecendo por estarmos vivos, que é a velha história, nós vamos anéis com os dedos, mas é real, o principal foi preservado, ali imediatamente nós já demos testemunho que Deus é fiel, porque conforme a palavra de Deus, eu sou filho de Deus e o maligno não pode me tocar. Eu acho que esse versículo está em Tiago. E, de fato, ela saiu ilesa, ela e minha mãe, então, glória a Deus. Só que ela ficou traumatizada, coitadinha, ela chorou muito, até hoje ela está ressabiada, ela perdeu aquela tranquilidade que ela tinha de morar num bairro bom, no centro aqui, em Juiz, no interior. Quer dizer, perdeu aquela inocência, aquele bem-estar. Nós já vivemos apreensivos, tensos, isso numa cidade do interior. Pois bem, como eu disse, passado isso, nós agradecemos a Deus, claro, damos graças pelo livramento, Ele nos cuidou, nos protegeu, Deus é fiel e protetor. Mas me veio uma questão que ficou meio que sem resposta e ficou me perturbando, por assim dizer, me incomodando. Pera lá, já faz cerca de 10 anos que eu sou dizimista, por convicção, está na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós devemos trazer recursos à casa de oração, à casa do tesouro, afinal a igreja não vive de vento, não tem todas as despesas da igreja, da manutenção, e para se fazer ministérios, para trabalhar na obra, isso demanda recursos materiais, financeiros também. A igreja obviamente não visa lucro, mas ela tem despesas, então a gente precisa cobrir essa despesa. Então uma das razões do dízimo é isso. Mas fora isso, o próprio Deus, eu acredito, porque está em Malaquias 3, 10, 11, a única parte da Bíblia que ele fala para fazer prova de mim é ali. É Deus que faz um compromisso, porque Ele quer a confiança, porque Deus sabe que o órgão mais sensível do corpo humano, eu costumo dizer, é o bolso, né? Porque ali dói, né? Então tem muita gente que fala, não, eu confio em Deus, eu confio na minha vida, minha família, tudo e tal. E então tu confia teu dinheiro a Deus, daí ele já, opa, pera lá, já fica meio assim, porque é isso que Deus quer a confiança total. E uma maneira de demonstrar essa confiança total, integral, é até mesmo a tua finança. E olha que Deus é muito misericordioso, porque Ele pede só 10%, Ele podia pedir 50% e ainda ficaria barato. Veja, por exemplo, o nosso governo brasileiro, ele cobra um horror de impostos, quase a metade do meu salário é imposto, e os produtos que a gente faz tudo imposto, e não nos devolve nada, quase nada, em serviços sociais, né? É uma precariedade horrível, não precisa nem falar sobre educação, sobre segurança, transporte, saúde, é tudo horrível, né? Pois bem, Deus pede só 10% e dá toda uma cobertura. Eu costumava dizer que é uma pólice de seguro espiritual, né? Eu agora tive essa questão de buscar, por assim dizer, cobrir os prejuízos, né? E daí eu fiquei pensando, poxa, mas eu sou dizimista há 10 anos, como que eu vou ter esse prejuízo agora? Deus não falou que ia repreender o gafanhoto, o devorador, aquela despesa que tu não prevê, aqueles problemas de finança, aquela conta que estoura, aquele problema que tu não esperava, uma peça que estragou, enfim, com saúde, alguma coisa, uma despesa. Deus disse que ia te dar paz na tua casa também na questão do recurso financeiro, né? Afinal a gente tem que trabalhar para sobreviver, a gente tem que ter um recurso financeiro material. E então me veio essa questão, será que eu estou então interpretando errado a palavra de Deus? Não que ela esteja errada, não é isso. Eu estou dizendo que de repente eu estava tendo uma interpretação equivocada sobre essa questão do dízimo. E mais tarde, até conversando com a minha sogra, ela também, ela via com o outro lado, mas de repente, Kleber, Deus nesse momento ele está falando em ter paz, não estava falando necessariamente em recurso financeiro. E eu falo, concordo, sogra, a paz ela não vem do dinheiro. Claro, o dinheiro é importante em nossas vidas, mas a paz vem além, buscar primeiro as coisas do céu, as demais serão acrescentadas. Buscar o teu tesouro no céu, onde a traça nem o ladrão conseguem te subtrair, te dar problema. Só que
nesse trecho em específico, por exemplo, em Malaquias 3:10, 11, não, é Deus fazendo um conserto financeiro mesmo. O contexto nos dá a entender que não, é algo material mesmo, não é espiritual. Porque até poderia ser, porque uma das coisas que não é divulgada nas igrejas, por exemplo, é a questão da prosperidade. Todo mundo acha que se você for dizimista, você vai ser milionário. Não é isso que Deus está se comprometendo. Está dizendo que você vai superar as adversidades. Jesus Cristo mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser um mar de rosas só porque você é cristão convertido. Você vai ter problemas. O que vai ser diferente vai ser a tua resposta, a tua reação, como tu enfrenta esses problemas. Eu costumo dizer que Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Foi assim com Daniel na cova dos leões, foi assim com os 3 jovens lá na Babilônia, os amigos de Daniel, e é assim no decorrer da vida cristã. E eu fiquei encucado com essa, fiquei preocupado com essa questão da interpretação do dízimo, né? Porque até eu falei com a minha sogra também, porque existe sim a questão da prosperidade bíblica, principalmente no Novo Testamento, ela está próxima de uma prosperidade judaica do tzalak. Tzalak é a prosperidade no sentido de ter paz. Tem gente que tem o tzalak, a prosperidade com paz, ganhando um salário mínimo, mas está bem, não passa fome, tem o que vestir, tem onde morar, tem amigos, tem uma igreja, tem a fé, tem sua família, tem saúde, ou às vezes até nem tem tanto isso, não tem saúde, sei lá, mas está bem, Deus está com ele e se sente bem. Ao passo que outros têm mega renda por mês, sei lá, ganha 100 mil, 200 mil por mês, sei lá, e não está bem, está com vários problemas pessoais, ou de saúde, ou está drogado, ou tem familiares contra si, ele não está em paz, não está bem consigo mesmo. Então a paz de Deus não é a paz necessariamente financeira. Então eu resolvi, resumindo sobre essa questão do dízimo, entender que talvez você tenha sim alguns prejuízos agora, possa ter em alguns momentos prejuízo financeiro, mas lá adiante Deus vai recompensar, vai compensar esses prejuízos. Porque Deus falou que Ele vai abrir as bênçãos com portas do céu e derramar bênção sobre bênção. Eu acredito que isso se você confia em Deus, nós temos que confiar no tempo de Deus. Eu acredito que nem sempre Deus é imediatista. Opa, tive um prejuízo de R$5 hoje, eu perdi R$5. Não, então Deus tem que devolver esses R$5 hoje mesmo, né? No meu caixa é assim, tem que ser online. Não é assim que Deus opera. Deus tem o tempo dele também. Claro que às vezes a gente não sabe trabalhar, a gente é afoito. Eu sou um deles. Uma coisa que Deus acredito que vai trabalhar em mim, já melhorou bastante, mas ainda eu tenho que melhorar muito, é a questão da paciência. Eu tenho que ter mais paciência, principalmente no trânsito, na questão de finanças, na questão de temperamento, que eu sou meio sanguíneo, sou alemão, cabeçudo, teimoso, no futebol às vezes também, sabe? Então tem isso. Outra questão da crise na fé, propriamente dita, e acho que essa é mais séria, digamos assim, ela é mais complexa, na questão que, quando eu vi os meus familiares, as 2 mulheres mais caras nessa vida, que é a minha esposa e a minha mãe, elas frágeis, sendo ameaçadas por assaltantes armados, a minha reação humana como homem, eu não vou mentir, não tem como, apesar de eu ser cristão, e isso foi uma grande decepção para mim, eu reagi como homem, a minha vontade era de reagir, e provavelmente se eu estivesse no local, eu não estava, eu teria reagido fisicamente, talvez teria sido pior, provavelmente teria sido pior para mim ou para elas. E humanamente falando, é difícil eu ter a paciência, ter amor às pessoas que nos agridem. Jesus Cristo falou que nós devemos orar pelos inimigos, que não há recompensa nenhuma quando nós amamos, gostamos de quem nos gosta. Isso até os maus sabem fazer, os maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, para os seus familiares. O grande desafio cristão é tu respeitar e querer o bem daqueles que te agridem, daqueles que são uma ameaça para ti. E isso para mim está sendo muito difícil no momento. Eu agradeço a Deus porque Ele revelou um pouquinho mais dessa profunda coisa que estava contida em mim, de querer reagir em certos momentos, de agir como homem, de agir pelo instinto animal, de revidar, de
tentando repelir uma ameaça física, eu até mesmo pegar em armas e até mesmo agredir fisicamente meu oponente. Isso não é cristão. Jesus Cristo falou para oferecermos a outra face, mas eu confesso a minha fragilidade e eu fico confuso muitas vezes, porque o que fazer diante de um ladrão, de um assaltante? Eu vejo também, para entender, que no Antigo Testamento houve guerras, então guerras que Deus se mostrou favorável, a favor do seu povo. Então, teoricamente, não estaria afastado totalmente nesse plano físico a questão da violência, uma violência justificada, mas por outro lado Cristo veio com a mensagem do amor, da não violência. Então fica esse embate, e eu espero pelo Espírito Santo que isso seja sanado em mim, que seja resolvido, e que cada vez mais eu tenha amor a dar às pessoas, a paciência, que eu tenha respostas não armadas. Por enquanto está sendo difícil, amigos, eu estou nesse desafio, e eu espero que em breve, ou no tempo do Senhor, que isso melhore, que eu não tenha reações agressivas, mas que eu tenha compreensão e amor. O momento o que eu posso fazer é orar pelos agressores, pelos assaltantes, e só que me preocupo, porque parece que eu sou uma granada, às vezes, lá dentro do meu fundo tem uma bomba armada que, se conforme for um grau de ameaça, uma violência muito rápida, que tu não tem muito tempo para pensar, parece que o instinto animal fala mais alto. Não sei se o instinto de sobrevivência ou até mesmo o instinto bélico de afastar fisicamente na agressão, gerando um efeito de cadeia de violência, gerando a violência, quando a gente deve quebrar esse ciclo, essa cadeia viciosa que vem do inimigo, e oferecer paz, shalom, oferecer o amor de Deus. Yahvé, eu oro a Deus para que isso se resolva em mim, e eu espero que esse assunto tenha sido útil também a vocês que nos escutam. Obrigado novamente pelo apoio de vocês. Novamente eu peço que divulguem, compartilhem essa página eletrônica quando há tanta porcaria na internet, né? Essa é mais um instrumento, uma pequena janelinha de Deus, eu acredito, para que haja coisas boas também para